Em Quem Ama Cuida, a virada que Adriana esperava há 6 anos começa de uma forma inesperada, dentro de uma casa de jogos, onde o vício, a culpa e a ganância se misturam até revelar uma verdade capaz de destruir a família Brandão. Liris, que também conhece a dor de ser esquecida pelo mundo, vai enxergar no desespero de Ulisses a chance perfeita para ajudar Adriana a recuperar tudo o que perdeu. Tudo começa quando Liris observa Ulisses de longe. Ele está diante das mesas, apostando sem controle, perdendo dinheiro, tremendo, mas incapaz de parar. Para muitos, ele é apenas mais um homem afundado no vício. Mas para Liris, naquele instante, ele se torna algo muito maior. Uma porta aberta para o passado sombrio dos Brandão. Ela descobre que Ulisses é irmão de Pilar, a mulher que destruiu a vida de Adriana, e imediatamente percebe o valor daquela informação. Se Ulisses faz parte da mesma família, se esteve perto de Arthur, se participou do julgamento e ainda carrega a fraqueza das apostas, talvez exista ali uma rachadura grande o suficiente para fazer toda a estrutura cair. Liris pega o celular e liga para Adriana. Do outro lado da linha, a fisioterapeuta se emociona ao ouvir a voz da amiga depois de tanto tempo. Elas sobreviveram ao confinamento, à injustiça e ao abandono, e agora falam como mulheres livres. Mas Liris não liga apenas para matar saudade. Ela tem uma notícia capaz de mudar o destino de Adriana. Adriana, você não vai acreditar quem está aqui na minha frente. Ulisses Brandão. O nome cai como pedra no coração de Adriana. Ela respira fundo e revela que Ulisses foi um dos responsáveis por sua condenação. No julgamento, ele mentiu sem piscar, ajudou a reforçar a imagem de culpada e permitiu que uma inocente perdesse 6 anos de vida. Para Adriana, um homem dominado pelo vício em jogos seria capaz de qualquer coisa por dinheiro, inclusive ajudar a encobrir a verdade sobre a queda de Arthur. Liris escuta tudo em silêncio, mas sua mente já trabalha rápido. Ela vê Ulisses perdendo, se desesperando, procurando alguém que o escute. E é exatamente ali que ela encontra o ponto fraco dele. Não será preciso força, não será preciso ameaça. Basta oferecer compreensão a um homem consumido pela culpa. Se ele é fraco pelas apostas, então nós vamos usar essa fraqueza para arrancar a verdade. Adriana fica intrigada e ansiosa. Ela quer saber o plano, quer entender como Liris pretende fazer Ulisses confessar. Mas a amiga é cautelosa. Dentro daquela casa de jogos, qualquer ouvido pode ser perigoso. Por isso, ela promete explicar tudo pessoalmente em um lugar seguro. Enquanto isso, Liris se aproxima de Ulisses como se fosse uma aliada. Com voz mansa e olhar acolhedor, ela o aconselha a parar antes que perca tudo. O homem, emocionalmente quebrado, agradece como se tivesse encontrado uma salvação no meio do próprio inferno. Para ele, Liris é diferente das pessoas ao redor. Não parece querer explorá-lo, não parece julgá-lo. Mas o público sabe, por trás daquele gesto gentil, existe uma estratégia brilhante. Ulisses, fragilizado, começa a baixar a guarda. Ele diz que Liris é uma grande amiga, uma pessoa em quem pode confiar. E então deixa escapar a primeira pista realmente importante. No momento certo, revelará um segredo obscuro de sua família. Algo terrível envolvendo Arthur. Um segredo guardado por mais de 6 anos. Liris finge surpresa, mas por dentro entende que acertou exatamente no alvo. Um segredo sobre Arthur? Ulisses. Isso parece sério demais para você carregar sozinho. Ele admite que vive sufocado por aquela lembrança. Diz que o vício em jogos é uma fuga, uma forma de escapar de algo que o persegue desde a noite trágica. Liris toca no braço dele, fingindo afeto e compreensão, e o incentiva a desabafar. Mas Ulisses ainda não fala tudo.
Diz apenas que ali não é o lugar certo, mas promete contar cada detalhe quando tiver coragem. Mais tarde, Liris vai à casa de Adriana. As duas se abraçam com força, como amigas que sabem o preço de sobreviver. Então Liris revela que Ulisses está praticamente em suas mãos. Ele confiou nela, prometeu falar sobre Arthur e, principalmente, deixou claro que sabe algo que ninguém imagina. Adriana sente uma esperança perigosa nascer. Aquele segredo pode significar duas coisas. Ou Ulisses provocou a queda de Arthur, ou sabe exatamente quem foi o verdadeiro culpado. De qualquer forma, aquela confissão pode ser a chave para limpar seu nome e colocar os verdadeiros criminosos diante da justiça. Se ele sabe a verdade, Liris, nós vamos fazer esse homem falar. Mas antes que as duas terminem de planejar o próximo passo, o celular de Liris toca. É Ulisses. A voz dele vem nervosa, quase quebrada. Ele diz que não consegue esperar até o dia seguinte. A culpa está destruindo sua cabeça e ele precisa desabafar naquela mesma noite. Adriana olha para Liris e entende imediatamente. O plano foi antecipado. A oportunidade acabou de bater à porta. A ligação de Ulisses muda completamente o plano de Adriana e Liris. O que antes seria uma armadilha montada com calma, talvez para o dia seguinte, vira uma oportunidade imediata, daquelas que não aparecem duas vezes. Do outro lado da linha, a voz de Ulisses vem trêmula, carregada de culpa, medo e desespero. Ele diz que não consegue esperar, que a conversa com Liris mexeu demais com sua cabeça e que precisa revelar naquela mesma noite o segredo que carrega sobre Arthur. Liris, mantendo a frieza por trás de um tom acolhedor, pergunta onde ele está. Ulisses responde que continua perto da casa de jogos, caminhando sem rumo, como se a própria consciência o perseguisse pelas ruas. Ele quer um lugar silencioso, um lugar seguro, alguém que o escute sem julgá-lo. E Liris entende. Aquele homem está pronto para cair. Quando desliga, ela encara a Adriana. As duas não precisam trocar muitas palavras. O brilho nos olhos de Adriana já diz tudo. A chance que esperaram durante anos finalmente chegou. Essa é a nossa oportunidade de ouro, Liris. Ele vai falar hoje. As duas se organizam rapidamente. Liris volta ao local para receber Ulisses, enquanto Adriana a segue discretamente, pronta para se esconder antes que a confissão comece. O clima é de tensão absoluta, porque qualquer erro pode destruir tudo. Se Ulisses desconfiar, se perceber a presença de Adriana, se sentir que caiu em uma armadilha, ele pode se calar para sempre. Ao chegarem à casa de jogos, elas observam Ulisses em estado deplorável. Ele está novamente diante das apostas, tentando recuperar o dinheiro perdido e se afundando ainda mais. As mãos inquietas, o olhar perdido, o corpo tomado por ansiedade. Para Adriana, aquela imagem confirma o que sempre suspeitou. Ulisses é um homem fraco, dominado por vícios, capaz de vender a própria alma para manter acesso ao dinheiro da família. Liris se aproxima como se fosse uma amiga preocupada. Não o acusa. Não o pressiona de imediato. Apenas pergunta o que está acontecendo e o conduz para uma sala reservada, longe dos olhares curiosos. Adriana, por sua vez, se posiciona atrás da porta entreaberta. O coração dispara. Ela pega o celular e ativa o gravador, sabendo que cada palavra de Ulisses pode ser a chave para destruir a mentira que roubou 6 anos de sua vida. Dentro da sala, Liris começa com cuidado. Ela pede que Ulisses respire, se acalme e finalmente tire aquele peso do peito. O homem admite que voltou a apostar em pânico, tentando recuperar o que perdeu, mas que o dinheiro não é o único problema. O verdadeiro tormento é a lembrança da noite em que Arthur caiu da varanda. Liris se aproxima, usando a mesma falsa compaixão que o fez confiar nela. Você prometeu me contar a verdade, Ulisses,
Foi você quem provocou a queda do seu irmão? A pergunta atinge Ulisses como um golpe. Ele recua, assustado, e imediatamente percebe um detalhe perigoso. Nunca disse a Líris que Arthur havia sido empurrado. Como ela saberia disso? Por alguns segundos, o plano quase desmorona. Adriana prende a respiração do lado de fora, com medo de que a desconfiança dele acabe com tudo. Mas Líris reage rápido. Diz que leu notícias antigas, que as versões eram confusas e que apenas juntou peças. Ulisses hesita, ainda desconfiado. Mas a culpa fala mais alto. Aos poucos, ele baixa a guarda outra vez. Então vem a primeira confissão. Eu não derrubei o Arthur, mas eu estava lá naquela noite e sei exatamente quem fez isso. Adriana sente o chão sumir. O celular continua gravando, mas suas mãos tremem. Durante 6 anos ela foi chamada de assassina. Perdeu a liberdade, perdeu o amor, perdeu a dignidade, enquanto Ulisses sabia que ela era inocente. Ele sabia. E mesmo assim se calou. Ulisses continua, com a voz carregada de remorso. Confessa que Adriana foi incriminada injustamente, que ela não fez nada naquela noite, e que ele deixou uma mulher inocente pagar por tudo para proteger o verdadeiro responsável e garantir seu acesso ao dinheiro da família Brandão. Adriana fecha os olhos por um instante, tomada por uma mistura de raiva e alívio. Raiva por ter sido destruída por covardia. Alívio porque finalmente alguém da própria família Brandão confirma aquilo que ela sempre gritou. Ela era inocente. Líris percebe que está perto do ponto decisivo e pressiona com doçura calculada. Diz que ele não pode mais carregar aquele veneno sozinho, que a culpa está acabando com sua vida e que precisa dizer o nome de quem provocou a queda de Arthur. Ulisses, sufocado, finalmente cede. Com lágrimas nos olhos e a voz quase quebrada, revela o nome do verdadeiro culpado. Adriana fica paralisada. A verdade é pior do que imaginava. Ela encerra de ir à gravação, ainda tentando controlar a respiração, e sussurra para si mesma. Agora eu tenho o que preciso. Pouco depois, Líris consegue afastar Ulisses sem levantar suspeitas. As duas saem discretamente do local e seguem direto para a delegacia. Adriana entra diante do delegado com a postura firme de quem não está pedindo favor, mas exigindo justiça. Há 6 anos eu fui condenada por algo que não fiz. Agora eu tenho a prova da minha inocência. E agora eu quero saber: o vídeo de Ulisses será suficiente para reabrir o caso de Arthur? Ou a justiça ainda vai tentar fechar os olhos para proteger os Brandão? Adriana e Líris chegam à delegacia, carregando no celular uma gravação que poderia mudar tudo. Depois de 6 anos sendo chamada de culpada, depois de carregar nas costas uma condenação injusta, Adriana finalmente tem nas mãos a voz de Ulisses confirmando que ela não provocou a queda de Arthur. Mas, para sua surpresa, a justiça ainda não parece pronta para enxergar o óbvio. O delegado recebe as duas com impaciência, como se Adriana estivesse ali apenas repetindo uma história antiga. Ele lembra que já se passaram anos desde a primeira vez em que ela tentou provar sua inocência e pede que seja breve. Só que Adriana já não é a mesma mulher destruída pelo medo. Ela encara de autoridade com firmeza e coloca o celular sobre a mesa. Eu fui condenada por algo que não fiz, e agora eu trouxe a prova. O delegado assiste ao vídeo em silêncio. Na gravação, Ulisses admite que Adriana foi incriminada injustamente, que sabia da verdade e que se calou para proteger o verdadeiro responsável. Líris observa cada reação da autoridade, esperando que aquele material finalmente abra as portas da justiça. Adriana, por sua vez, mal consegue respirar, porque cada segundo daquele vídeo confirma a dor que ela gritou durante anos e ninguém quis ouvir. Mas a resposta do delegado cai como um golpe. Ele devolve o celular e diz com frieza
que aquela gravação sozinha não é suficiente para reabrir o caso ou anular uma condenação já julgada. Para ele, um vídeo gravado escondido pode ser contestado no tribunal, atacado pela defesa e tratado como prova frágil. Adriana não acredita no que houve. A revolta toma conta dela. Ele confessou que eu sou inocente. O que mais a justiça precisa para fazer o próprio trabalho? O delegado mantém a postura dura. Diz que a lei não funciona movida pela emoção e avisa que, se Adriana começar a causar tumulto ou intimidar a família Brandão, pode acabar voltando para trás das grades. A ameaça acende ainda mais a indignação de Liris, que não suporta ver a amiga sendo tratada novamente como suspeita quando está tentando provar a verdade. Liris dispara, sem esconder o desprezo. A justiça só é rápida quando é para ameaçar quem não tem poder. Adriana entende que não vai conseguir nada ali naquele momento. Se a polícia quer algo mais concreto, ela mesma terá que arrancar essa prova. Do lado de fora da delegacia, Liris revela que já pensou no próximo passo. O alvo agora não é Ulisses, é Pilar, a cabeça da família Brandão, a mulher que sabe manipular todos ao redor e que acredita estar acima de qualquer consequência. Adriana escuta o plano da amiga e arregala os olhos. A ideia é ousada, perigosa e quase absurda. Mas justamente por isso pode funcionar. Pilar não cai em armadilhas simples, mas cai na própria arrogância. Se for provocada da maneira certa, se acreditar que está diante de duas mulheres sem credibilidade e sem proteção, talvez fale demais. Isso é loucura, Liris. Mas Pilar vai morder a isca. As duas entram em um carro de aplicativo e seguem direto para o prédio luxuoso onde Pilar mora. No caminho, Adriana liga para Pedro. Ela precisa de ajuda discreta para entrar no apartamento sem chamar atenção. Pedro, do outro lado da linha, fica alarmado. Ele sabe que Adriana está arriscando a liberdade condicional. Sabe que Pilar é perigosa, mas também entende que aquela pode ser a única chance de virar o jogo. Relutante, ele aceita ajudar e promete falar com um conhecido na portaria. Pouco depois, Adriana e Liris conseguem entrar no apartamento. Pilar está de costas, falando ao telefone com aquele tom de quem sempre se sente dona de tudo. Quando se vira e vê as duas dentro da sala, o susto toma seu rosto. Como vocês entraram aqui? Saiam da minha casa agora. Adriana não recua. Com o vídeo de Ulisses como pressão, afirma que Pilar não vai chamar ninguém. Liris dá um passo à frente e lembra que se a polícia não quis agir, a imprensa adoraria ouvir o irmão de Pilar confessando que Adriana foi injustiçada. A ameaça atinge exatamente onde a vilã mais teme: sua imagem, seu nome, sua joalheria, seu império. Pilar tenta manter a pose, chamando tudo de blefe. Mas Adriana percebe as chaves do carro de luxo sobre a mesa, pega rapidamente e anuncia que todas farão um passeio. A vilã grita pelos funcionários, chama Edivaldo, chama Dina, mas ninguém aparece. O silêncio do apartamento confirma que Pilar está sozinha. Liris sorri, fria. A madame não quis ir por bem. Então vai por mal mesmo. Pilar entra no banco de trás contra a vontade, enquanto Liris assume o volante. O carro dispara pelas ruas, e a vilã, pela primeira vez, parece realmente assustada. Adriana a encara pelo retrovisor, pronta para provocar a confissão que faltava. E quando Pilar entra naquele carro a contragosto, sem imaginar que cada palavra sua está prestes a se transformar na prova mais devastadora contra ela, quem ama cuida, entrega uma das viradas mais esperadas da novela. A mulher que sempre se julgou intocável, protegida pelo dinheiro, pelo sobrenome Brandão e pela própria arrogância, finalmente cai na armadilha de duas mulheres que ela sempre desprezou. Liris assume o volante com uma calma assustadora, enquanto Adriana se senta firme, encarando Pilar pelo retrovisor
como quem observa uma inimiga prestes a se destruir com a própria boca. Pilar tenta manter a pose, ajeita a roupa, ergue o queixo, mas o medo começa a escapar pelos olhos. Ela percebe que não está no controle. Pela primeira vez, não é ela quem escolhe o cenário, as regras ou o final. Vocês estão loucas? Parem esse carro agora. Liris apenas sorri, provocando a vilã com uma frieza calculada. Diz que é curioso ver Pilar, com medo de perder o controle, justamente ela, que passou anos destruindo vidas como se ninguém tivesse valor. Adriana, então, entra na conversa com a precisão de quem sabe exatamente onde ferir. Ela acusa Pilar de ter armado tudo contra Arthur, de ter empurrado o próprio irmão da sacada no dia do casamento e depois usado Adriana como bode expiatório para proteger a fortuna dos Brandão. Pilar tenta rir. Tenta transformar tudo em delírio. Diz que a polícia, a perícia e a justiça já decidiram quem era a culpada. Chama a Adriana de mentirosa, ex-presidiária, mulher marcada para sempre por uma condenação. Mas o veneno que antes humilhava a Adriana, agora não faz mais efeito. A mocinha sabe que Pilar está acuada. E uma mulher arrogante, quando se sente superior, sempre fala demais. Adriana se aproxima com a voz baixa e firme. Não minta para mim, Pilar. Ulisses sempre soube de tudo. Essa frase atinge o centro da vilã. Pilar percebe que o irmão falou. Ou pelo menos acredita nisso. O rosto dela endurece. E então a máscara começa a cair. Tomada por raiva, orgulho e desprezo, ela deixa escapar a confissão que tentou enterrar por 6 anos. É claro que fui eu. Arthur estava cego por você. Eu fiz o que precisava ser feito. O silêncio dentro do carro fica pesado. Adriana sente o coração bater forte, mas não demonstra fraqueza. Liris continua dirigindo com os olhos atentos, enquanto Pilar, acreditando que está falando apenas para 2 mulheres sem credibilidade, aprofunda a própria ruína. Ela diz que não sentiu remorso, que agiu para proteger o patrimônio da família, que jamais permitiria que Arthur entregasse tudo a uma qualquer. E quanto mais fala, mais se condena. Adriana pergunta se ela nunca sofreu por destruir a vida de uma inocente e tirar do próprio irmão o direito de viver. Pilar responde com orgulho, não com arrependimento. Para ela, o pior não foi Arthur cair. O pior seria perder a fortuna. A crueldade daquela frase atravessa a Adriana como uma lâmina, mas também confirma aquilo que ela precisava provar. Pilar não é apenas uma manipuladora. Ela é a verdadeira responsável pela tragédia que destruiu todos. Você vai passar a vida tentando provar algo que eu enterrei há 6 anos, diz Pilar, ainda achando que venceu. Adriana troca um olhar rápido com Liris. E então sorri. É aí que você se engana. Você nem imagina quem mais está ouvindo essa confissão. A expressão de Pilar muda imediatamente. O deboche desaparece. O medo surge inteiro. Ela começa a olhar em volta, perguntando do que as 2 estão falando, exigindo saber para onde está sendo levada. Liris, com uma calma quase cruel, aponta para o painel do carro. Ali, escondida, uma câmera registrava tudo desde o início. Pilar fica pálida. Não pode ser. Vocês armaram para mim. O carro finalmente para diante da delegacia. A vilã reconhece o prédio pela janela e entra em desespero. Ela tenta dizer que não repetirá nada diante do delegado, que aquela gravação não vale, que foi vítima de uma armação. Mas já é tarde demais. A soberba falou antes da razão, e cada palavra foi capturada com clareza. Poucos minutos depois, Adriana e Liris entram na delegacia com a prova que o delegado havia exigido. Desta vez, não é apenas um vídeo de Ulisses, não é uma suspeita, não é uma lembrança dolorosa. É Pilar confessando com todas as letras que provocou a queda de Arthur e que deixou Adriana pagar por tudo.
O delegado assiste em silêncio. A postura fria de antes desaparece. Ele entende que está diante da prova capaz de reabrir o caso, derrubar uma condenação injusta e, finalmente, colocar a verdadeira culpada diante da lei. Pilar é conduzida pelos policiais completamente transtornada. A mulher que um dia entrou em todos os lugares de cabeça erguida, agora caminha sem força, chorando, gritando, dizendo que é uma Brandão e que ninguém pode fazer aquilo com ela. Mas o sobrenome já não a protege. O dinheiro já não compra silêncio. A influência já não apaga a voz gravada dentro daquele carro. Atrás das grades, Pilar encara a Adriana com ódio. Mas dessa vez Adriana não sente medo. Apenas se aproxima, firme, olhando para a mulher que roubou 6 anos de sua vida. Olha onde a grande Pilar Brandão veio parar. Agora você vai pagar por cada segundo que tirou de mim e de Arthur. A cena encerra um ciclo de dor. Adriana ainda não recuperou tudo. Os anos perdidos não voltam. As humilhações não desaparecem. Mas a verdade finalmente começa a vencer. Liris, ao lado da amiga, entende que sua jogada de mestre mudou a história. Ulisses abriu a porta, Pilar caiu na própria arrogância, e agora a justiça tem a prova que sempre faltou. Mas essa queda é só o começo. Porque quando uma Brandão cai, outros nomes começam a tremer. Ulisses ainda tem contas a prestar. E todos aqueles que mentiram, se calaram ou lucraram com a injustiça contra Adriana estão prestes a descobrir que a verdade pode demorar. Mas quando chega, não deixa ninguém de pé. Agora eu quero saber a sua opinião. Pilar finalmente recebeu o castigo que merecia ou ainda falta Ulisses pagar pelo silêncio covarde de todos esses anos? Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários se você acha que Adriana deve perdoar alguém da família Brandão. Continue acompanhando Quem Ama Cuida, porque a confissão foi gravada, a vilã caiu e a vingança de Adriana está apenas começando.